Olá, concurseiros de plantão. Vamos continuar aqui então com o nosso curso? Vou falar aqui para vocês um pouquinho agora sobre um tópico que vira e mexe. As pessoas têm dúvidas, as pessoas me questionam sobre esse tópico, inclusive em alguns fóruns na internet, inclusive dentro de sala de aula. E nesse momento eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi trazer esse tópico justamente para o nosso curso. Porque, apesar de parecer um tópico simplório, apesar de parecer ser um tópico simples, né, na verdade, ele gera algum tipo de dúvida. Já alerto os senhores, inclusive, que não é um tópico, vamos colocar assim, frequente de questões de prova, no presente momento, tudo bem? No que diz respeito somente à IN04, somente a contratações de bens e serviços de tecnologia da informação. Mas, caso você esteja trabalhando com a Lei 8666 na sua prova, juntamente com a IN04, aí eu acredito que você pode começar a ter um pouquinho de problema. Ok, senhores? Então vamos lá. Esse tópico diz respeito aos casos, gente, de compras diretas dentro das contratações de tecnologia da informação. Olha que interessante. O primeiro caso que nós vamos ter aqui, que é de nosso interesse, diz respeito à dispensa de licitação. Primeiro de tudo, o que eu tenho que saber? Olha, o planejamento da contratação, ele é obrigatório sempre, absolutamente sempre, conforme a gente encontra no artigo 18 da IN04, inclusive nos casos de licitação dispensada, dispensa de licitação e inexigibilidade. Lembraram-se desses tópicos? Sim, professor, lembro-me, sim, senhor. Você trouxe lá no comecinho do planejamento da contratação exatamente esse artigo 18. Sim, então o que a gente tem que colocar na nossa cabeça? Mesmo que caia na sua questão, ele falando para você que foi detectada a dispensa de licitação, foi detectado que aquela licitação é inexigível, entendeu? Vai ter que ter ocorrido o planejamento da contratação? Sim, precisa ter ocorrido. Ponto final, gente. Ok? Pegaram isso? Não me levem uma dúvida dessa para a prova. Ok? O planejamento da contratação vai precisar ocorrer, porque é justamente nele que a equipe, né, gente, ali de planejamento, vai detectar se simplesmente aquela licitação, né, é dispensada, se aquela licitação é inexigível. Bacana? A gente tem aqui, então, uma definição muito interessante, né, que é a definição aqui do Gessé Torres, que inclusive eu adoro essa definição dele, que vai espelhar direitinho o que é a dispensa, não é? E vamos colocar assim, é uma definição que não vai precisar de comentários adicionais. Olha só que interessante. Dispensa de licitação. As hipóteses de dispensabilidade do artigo 24 constituem rol taxativo. Isso é, a administração somente poderá dispensar-se de realizar a competição se ocorrente uma das situações previstas na lei federal, lei estadual, municipal ou distrital, bem assim regulamento interno da entidade vinculada, não poderá criar hipótese de dispensabilidade. Tá, professor, me explica mais um pouquinho isso aqui. Qual é o caso? Vamos lá. O que está escrito, gente, na Lei 8666, em seu artigo 24, é simplesmente o rol taxativo das situações em que a administração pública poderá, em algum momento, dispensar-se de realizar a competição. O processo licitatório propriamente dito. Se vier, por exemplo, uma adição de alguma coisa ali, de um artigo específico dentro da IN04, falando que XPTO vai trabalhar com dispensabilidade, é cabível? Não, gente, não é cabível. Tá joia? Essa ideia que o Gessé Torres traz pra gente é essa ideia que a gente tem que colocar na nossa cabeça e lembrar quando formos resolver a prova. A maioria dos casos de dispensa de licitação que costumam ser cobrados nas provas são esses que eu trago para os senhores. Tem vários outros tópicos? Sim, existem vários outros tópicos que caem também, que não que caem, que na verdade são apresentados para os senhores no artigo 24 da Lei 8666, mas os que efetivamente podem cair, que tem aquela super relevância, quando você pega uma prova que trata de contratação de TI juntamente com a Lei 8666, são os que eu vou apresentar para os senhores. A primeira delas vai ser encontrada, gente, no inciso 3, inclusive, que vai ser justamente nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. A segunda vai ser encontrada no nosso inciso 4, lá do artigo 24 da Lei 8666,
nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Observem bem esse tópico, ok, senhores? Vamos lá, situações como, por exemplo, o que acontece às vezes em deslizamentos de terra, no estado do Rio de Janeiro, né? Uma catástrofe horrível, mas eu vou utilizar isso aqui como exemplo para os senhores, porque é muito cabível, porque justamente num caso daqueles, a administração pública pode sim dispensar-se de realizar o processo licitatório. Lembre-se disso, tá ok? Pode parecer, né, um exemplo um pouco esdrúxulo, né, meio catastrófico, claro que foi uma catástrofe, mas é o exemplo que a gente vai utilizar aqui para fazer os senhores lembrar do que eu estou falando. Uma outra situação que a gente vai ter que considerar é a seguinte: quando simplesmente os interessados ali que estiverem trabalhando, né, no processo licitatório não acudirem às condições da licitação anterior. E esta, gente, justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Ou seja, eu já realizei um processo licitatório anterior, não arrumei quem vendesse para a administração pública e se por um acaso eu for realizar um novo processo licitatório e isso trouxer qualquer tipo de prejuízo para a administração pública, o que eu vou fazer? Poxa, vou lá, me dispenso, não tem por que realizar novamente. Bacana? Uma outra situação que a gente tem aqui também é bem, digamos assim, interessante, é que quando a União tiver que intervir no domínio econômico do país. A próxima situação é quando a gente tiver as propostas apresentadas consignarem, na verdade, quando as propostas apresentadas no processo licitatório consignarem preços manifestadamente superiores aos praticados no mercado nacional ou forem incompatíveis com os valores fixados pelos órgãos oficiais competentes. Uma outra situação que nós teríamos aqui seria quando para aquisição de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública. Isso aqui é uma novidade que a gente tem, inclusive, listada na nossa IN 04. E eu solicito enormemente que os senhores se atentem a esse fato aqui, ó. A aquisição de bens produzidos ou serviços prestados por órgãos ou entidade que integra a administração pública, porque isso agora, gente, foi a alteração colocada pela IN 02 de 2012, justamente que adiciona esse comentário, vamos colocar assim, lá no comecinho da nossa IN 04. Ou seja, uma empresa como o Serpro, ela precisa ser contratada, digamos assim, valendo-se de um processo licitatório, para fornecer serviços de tecnologia da informação? Não, ela não precisa. Por quê? Porque, na verdade, além dela integrar a administração pública, ela foi criada justamente com o objetivo de prestar serviço de tecnologia da informação. Fique com isso na cabeça, tá bom? É bacana e eu acredito que essa questão é muito cabível de cair na prova de vocês. A próxima situação que a gente vai ter é justamente encontrada ali no inciso 10, né? Que vai dizer respeito ao quê? Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicione a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. A próxima situação que nós teríamos aqui vai ser do quê? Para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. Mesmo que não seja da nossa área, gente, isso eles cobram direto. Tá joia? Esse tópico, esse inciso, eles cobram direto, justamente nas provas que caem em Lei 8666. Como nós estamos tendo uma integração muito grande entre as duas disciplinas, que é a parte de contratação de tecnologia da informação, o direito administrativo no que diz respeito aos contratos da administração pública, eles estão gostando de integrar esses dois tópicos. Esse aqui é outro tópico que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores.
e gostaria que os senhores levassem para a prova com muito carinho e atenção. Vocês vão fazer isso, por favor? Bacana, gostei de ver a resposta dos senhores. Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica. Caso muito cabível, né, gente, inclusive, no que diz respeito à nossa área de tecnologia da informação, concordam? Perfeito, então, vou marcar aqui também porque é importante para a gente. Aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela CAPES, pela FINEP e pelo CNPq. Nunca vi esse tópico cair, mas eu gosto dele, na verdade, por ter essa relação aí na área de pesquisa tecnológica e tudo mais. Contratação realizada por instituição científica e tecnológica, os nossos chamados ICTs. Conforme eu disse para os senhores, a IN 04, agora no seu artigo 1º, lá no seu comecinho, ela sofreu uma alteração bem interessante, justamente, né, uma redação que foi dada pela Instrução Normativa número 2, de 14 de fevereiro de 2012. Diz respeito ao quê? Vamos lá. Artigo 1º. As contratações de soluções de TI pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação, SISP, serão disciplinadas por essa Instrução Normativa. Ótimo. Parágrafo único. O disposto nessa instrução normativa não se aplica, ou seja, eu não preciso utilizar essa instrução normativa específica. Assim como vocês vão ver que é interessante, que ele faz uma puxada justamente ao nosso artigo 24. Olha lá. As contratações em que a contratada for órgão ou entidade nos termos do artigo 24, inciso 8. Ou seja, lá na Lei 8666 ele já diz para mim, né? As empresas que... Os órgãos, na verdade, que compõem a administração pública não precisam passar por processo licitatório para poder vender para a administração pública. E aqui ele simplesmente traz para a gente o quê? Justamente a chamada em relação a esse inciso. Ou ainda, empresa, nos termos do artigo 2º da Lei 5.615, de 13 de outubro de 1970. E no inciso 2º, né, as contratações cuja estimativa de preço seja inferior ao disposto no artigo 23, inciso 2º, a linha A, que a gente já viu que é o quê? Justamente, gente, inferior à modalidade convite, né? Aquele valorzinho lindo lá de R$80 mil. Lembraram-se disso? Perfeito, então. Nesses casos, vai cair dispensa para a gente no que diz respeito à tecnologia da informação? Sim. Professor, qual a probabilidade de cair uma questão falando exatamente esse tópico na minha prova, puxando justamente conhecimento de dispensabilidade de licitação? 90% de chance. Seja só prova da SESGRAN Rio, FCC, ESAF, CESP, enfim, isso aqui é uma novidade. Tá? E é uma novidade que eu tenho certeza que derruba a gente se eles não tiverem esse conhecimento que vocês obtiveram agora. Dando ainda continuidade ao que diz respeito às compras diretas, a gente vai ter que botar na nossa cabeça o quê? A inexigibilidade de licitação. A inexigibilidade de licitação diferencia-se, senhores, da dispensa de licitação devido ao fato desta, né, da inexigibilidade, ocorrer somente quando não se é possível a realização da competição. E neste caso irá acontecer em que então? Tal fato, quando um dos participantes ou prováveis participantes tiverem o quê? Qualidades que o tornar o único. Essa é a ideia. Ou seja, o cara é o único, é o The One. É o único danadinho que faz aquilo, entendeu? O cara manda pra caramba naquela área. Ótimo, cara. Você vai conseguir entrar como inexigibilidade. O interessante é que no artigo 24, nós trazemos o quê? Nós trazemos um rol taxativo. Não é isso? Ou seja, esse é o caso em que cabe dispensa de licitação. No artigo 25, a coisa muda de figura. Porque, na verdade, nós teremos aqui um rol exemplificativo. Ele simplesmente vai citar situações específicas em que poderia caber inexigibilidade. Prova disso, olha que interessante. Ela traz aqui para a gente o seguinte, no artigo 25, né, o inciso 1º. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda
pelas entidades equivalentes. Repara então que interessante aqui, que ele traz para a gente realmente, até no contexto do que está escrito, é algo exemplificativo. Detalhe, né, que eu vou chamar aqui a atenção, que é justamente, né, ele reforça aqui, ó, comercial exclusivo. Tá, isso é bem interessante, né, que tem muita gente que entra como inexigível justamente por essa característica, né, ou seja, ele é o Day One, ele é o único que fornece isso. Inciso 2º, para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Já tiveram pessoas que dançaram, né, gente, na administração pública, justamente por tentar trabalhar com inexigibilidade em serviços de publicidade e divulgação. Nomes a não serem citados, mas isso aconteceu na história recente do nosso país, né? Mas vamos lá. Cairia para a gente aqui condições de inexigibilidade justamente na área de tecnologia da informação a partir do momento que vocês conseguem entender esses dois incisos? Eu acredito que sim, né, gente? Notória especialização. O cara simplesmente é um puta especialista na área de gerenciamento de projetos da área de saúde. Gerenciou projetos na África, na França, nos Estados Unidos, na área de saúde, certo? E simplesmente esses projetos que ele gerenciou são projetos que são trazidos para dentro da área de tecnologia da informação, como, por exemplo, o entendimento perfeito da área de ciclo do sangue, ou cositas do gênero. Ele chega no Brasil, então, não existe nenhum outro profissional, ele se enquadraria nesses dois casos? Olha que interessante, ele na verdade forneceria para a gente, né, um tipo de serviço comercial exclusivo? Forneceria, mas mais ainda ele teria o quê? Ele teria ainda o quê? Notória especialização. Olha que interessante, um profissional que tem notória especialização nessa área. Este rapaz poderia, de alguma forma, ser contratado por inexigibilidade para trabalhar dentro da administração pública? Perfeitamente, esse profissional poderia. Dando continuidade aqui, então, nós teremos o quê? Nós teremos o nosso inciso 3º, ok? Que vai falar justamente de para a contratação de profissionais de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Vamos lá, senhores, um Caetano Veloso da vida, um Chico Buarque da vida, eles podem ser contratados diretamente ou através de seus empresários para tocar, como por exemplo no Show da Virada, ali na esplanada dos ministérios, pela a própria administração pública? Sim, senhores, eles podem ser contratados, eles são reconhecidos, eles são consagrados pela crítica especializada. E ainda mais pela opinião pública, justamente os caras são os músicos, eles são muito bons, vamos colocar assim. Mas aí vem as explicações ali, né, que a lei nos traz, né, a Lei 8666. Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Na hipótese desse artigo, e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à fazenda público fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Vamos lá então. Contratei o Caetano Veloso, eu como administrador público, para poder tocar no Show da Virada na esplanada dos ministérios. Só que o Caetano Veloso, ele era acostumado a cobrar R$200 mil por show de até 3 horas, que ele normalmente dá, né, por aí o show e tudo mais. Aí ele chega, como é da administração pública, e me cobra R$500 mil o show. Opa, peraí, se você consegue fazer um show em qualquer estado do Brasil por R$200 mil, como que agora você me cobra 500 mil? Tá havendo superfaturamento aí, amigão. Você vai responder solidariamente, entendeu? Pelo dano causado à fazenda pública. Pegaram aí, gente, isso? Tá joia.
Professor, existem questões tratando especificamente nessa qualificação de dispensa e inexigibilidade focado na área de TI? Não. Da Lei 8666, 500, trocentas questões. Não vou trazê-las aqui, porque simplesmente, vamos colocar assim, elas são questões que caem justamente os tópicos que eu falei para vocês e não iria auxiliar muito a fixar o conteúdo, tá bom? Mas segurem um pouquinho, porque eu acredito que isso vai ser tópico frequente agora, vamos colocar, do ano de 2013 em diante, tá? De cobrança nas provas de concurso público. Vamos lá então, dando finalização aqui os nossos comentários sobre essa área de compra direta no que diz respeito ao que eu espero que caia nas provas de vocês dentro dos contratos de tecnologia da informação, o que a gente tem que levar em consideração? Para que a gente trabalhe com dispensa ou inexigibilidade, vamos colocar assim, principalmente vamos colocar ali no caso de dispensa, deverá ocorrer a caracterização da situação emergencial ou calâmites que justifique a dispensa. Botem isso na sua cabeça, tá ok? Não adianta o cara falar, ó, tá com calâmita ali e tudo mais. Meu amigo, você tem que caracterizar isso aqui de alguma situação, ok? Outro ponto, de qualquer um dos dois, deverá ser justificada a razão da escolha do fornecedor ou do executante daquilo ali. Deverá haver justificativa do preço cobrado. Não é porque está com calâmito, tem gente morrendo ali no meio do desastre, que pode chegar um fornecedor danadinho qualquer aí e simplesmente enfiar a faca na administração pública. Não, ele tem que ter uma justificativa do preço que vai ser cobrado. Deverá haver documentação completa de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto para a gente poder continuar com o nosso curso. Um grande abraço e até já!